Josué 21. Então os cabeças dos pais dos levitas se chegaram a Eleazar, sacerdote, e a Josué, filho de Nun, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. Falaram-lhes em Silo, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar, e os seus arrabaldes para os animais. Pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme ao dito do Senhor, estas cidades e os seus arrabaldes. E saiu a sorte pelas famílias dos coatitas. E aos filhos de Arão, o sacerdote dentre os levitas, caíram por sorte da tribo de Judá e da tribo de Simeão, da tribo de Benjamim, 13 cidades. E aos outros filhos de Coate caíram por sorte das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. E os filhos de Gerson caíram por sorte das famílias da tribo de Issacar, da tribo de Asser e da tribo de Naphtali, e da meia tribo de Manassés, em Bassã, 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben e da tribo de Gade, da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arrabaldes, por sorte, como o Senhor ordenara pelos ministérios de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão, estas cidades, que por nome foram nomeadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos cautitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhe deram a cidade de Arba, do pai de Anoque. Esta é a Hebron, no monte de Judá, e os seus arrabaldes em redor dela. Porém o campo da cidade e as suas aldeias deram a Caleb, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim os filhos de Arão, o sacerdote, deram a cidade de refúgio do homicida, Hebron e os seus arrabaldes, e Libna e os seus arrabaldes, e Jatir e os seus arrabaldes, e Etmoa e os seus arrabaldes, Colon e os seus arrabaldes, e Debir e os seus arrabaldes, e Aim e os seus arrabaldes, Juta e os seus arrabaldes, Bet-Semes, 9 cidades destas 2 tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeon e os seus arrabaldes, Zeba e os seus arrabaldes. Anote os de Almon e as 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes filhos de Arão foram 13 cidades. E as famílias dos filhos de Coate, levitas, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. E deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrabaldes, no monte de Efraim, e Gezer, Kibsaim e Beteron, 4 cidades. Da tribo de Dan, Eltec, Gibeon, Ajalon e os seus arrabaldes, Gatriblon, 4 cidades. Da meia tribo de Manassés, Taaque e os seus arrabaldes, e Gatrimon e os seus arrabaldes, 2 cidades. Todas as cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10, e os filhos de Gerson das famílias dos levitas. Golã, da meia tribo de Manassés, cidade de refúgio do homicida, em Bassã. E Bestra e os seus arrabaldes, 2 cidades. Da tribo de Issacar, Quizion, os seus arrabaldes, Beratate. Jarmute, em Ganim, 4 cidades. E da tribo de Asser, Sial, Adom, Eucate e Robe, 4 cidades.
Da tribo de Naftali, Guedes, cidade do refúgio do homicida em Galileia, e Amotedor e os seus arrabaldes, Cartã e os seus arrabaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades. E as famílias dos demais filhos de Merari, dos levitas, foram dadas da tribo de Zebulon, Joqunéias e os seus arrabaldes, Cartá, Dimá, Naalau, 4 cidades. Da tribo de Ruben, Bezer, Jaz e os seus arrabaldes, Quedemote e os seus arrabaldes, Mefaate, seus arrabaldes, 4 cidades. Da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade e os arrabaldes, Manaim, Gesbom e os seus arrabaldes, Jaezer, por todas as 4 cidades. Todas estas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, e foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas no meio da herança dos filhos de Israel. Foram 48 cidades. Estavam estas cidades, cada qual com os seus arrabaldes, em redor delas. Assim estavam todas estas cidades. Desta sorte deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme a tudo quanto jurara a seus pais. E nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou, de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué 22. Então Josué chamou as Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e disse-lhes: tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardaste, e a minha voz obedeceste, em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, por tanto tempo até o dia de hoje, não desamparaste. Antes tiveste cuidado da guarda do mandamento do Senhor vosso Deus. E agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora e ide-vos a vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu, além do Jordão. Tão somente tende cuidado, tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus, e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e despediu-os, e foram para as suas tendas. Porquanto Moisés dera herança em Baçã, a meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu Josué entre seus irmãos, daquém do Jordão, para o ocidente. E enviando-os, Josué também as suas tendas os abençoou, e falou-lhes dizendo: voltai-vos às vossas tendas, com grandes riquezas, e com muitíssimo gado, com prata e ouro, com metal e com ferro, e com muitíssimos vestidos, e com vossos irmãos repartiu o despojo dos inimigos. Assim os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e partiram dos filhos de Israel, de Silo, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, conforme ao dito do Senhor pelo ministério de Moisés. E vindo eles aos limites do Jordão, que então na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben e os filhos de Gade
e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. E ouviram os filhos de Israel dizer: eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na frente da terra de Canaã, nos limites do Jordão, da banda dos filhos de Israel. Ouvindo isto, os filhos de Israel, juntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Silo, para saírem contra eles em exército. E enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote. E 10 príncipes com ele de cada casa paterna, um príncipe de todas as tribos de Israel, e cada um era cabeça de casa dos seus pais, dos milhares de Israel. E vindo eles aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram com eles, dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor: que transgressão é esta com que transgrediste contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor. Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, de que ainda até o dia de hoje não estamos purificados, ainda que houve castigo na congregação do Senhor. Depois que hoje abandonais o Senhor, será que rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã se irará contra toda a congregação de Israel? Se é, porém, que a terra da vossa possessão é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor. Tomai possessão entre vós, mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar afora do altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Assã, filho de Zerá, transgressão no tocante ao anátema, e não veio ira sobre a tua congregação de Israel, assim que aquele homem não morreu na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: o Deus dos deuses, o Senhor, ele o sabe, Israel mesmo saberá se foi em rebeldia ou por transgressão contra o Senhor. Hoje não nos preserveis, se nós edificamos altar para nos tornar de após o Senhor, ou para sobre ele oferecer o holocausto e oferta de manjares. Oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requeira. E se antes o não fizemos, em receio disto dizemos: amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo: que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós. O filho de Ruben e o filho de Gade não tendes parte no Senhor, e assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir a nossos filhos temer ao Senhor. Pelo que dissemos: façamos agora e nos edifiquemos um altar para pôr holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações, depois de nós, nos seja em testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor, diante dele, com os nossos holocaustos e com os nossos sacrifícios, e com as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã, nossos filhos, não tendes parte do Senhor. Pelo que dissemos: quando for que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então diremos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça, que nos rebelássemos contra o Senhor, ou que hoje nos abandonássemos ao Senhor, edificando altar para o holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, fora do altar do Senhor, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, sacerdote, e os príncipes da congregação e os cabeças dos milhares de Israel, que com eles estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, os
filhos de Gade e os filhos de Manassés. Pareceu bem aos seus olhos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometeste transgressão contra o Senhor. Agora livraste dos filhos de Israel da mão do Senhor. E tornou-se Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes e com os filhos de Ruben, e de que com os filhos de Gade, da terra de Gileade, a terra de Canaã, os filhos de Israel, e trouxeram resposta. Pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel. Os filhos de Israel louvaram a Deus, e não falaram mais em subir contra eles sem exército, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben, os filhos de Gade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade puseram no altar o nome de Ede, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus.